E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato do canal Ideias e Fatos, novamente aqui com vocês para conversar sobre um assunto bem interessante. O Brasil e o mundo estão num ponto de inflexão. Então, daqui, muita coisa pode melhorar ou piorar. Eu imagino que muita coisa está para piorar. Porém, dependendo dos nossos pontos, da nossa forma de encarar o problema, nós podemos ter muitas vantagens em relação a isso. Bom, primeiro eu tenho que fazer um retrospecto do que nós tínhamos, do que nós temos e do que nós podemos ter. Nós tínhamos, antes do fim do regime militar, vários projetos, inclusive no Brasil, de construção de até 12 centrais nucleares. Nós teríamos completa independência energética se isso tivesse sido concretizado, mas não foi. Projeto de submarino nuclear, projeto de bomba atômica, pesquisas nucleares. Eu devo fazer um parênteses nisso aqui. O Brasil percebeu naquele período todo de Guerra Fria o que todo mundo está vendo agora com a Ucrânia. Países que não possuem energia nuclear, domínio da tecnologia, ficam para trás. Ficam para trás. O Brasil tentou, com alguns parceiros, pegar essas informações e desenvolver tecnologia nesse sentido. Os países fizeram o quê? Não, nós somos um clube exclusivo e vocês não fazem parte disso. Mas o brasileiro é fogo, foi lá e falou, não, tá bom, arregaçou as mangas e desenvolveu tudo isso. A nossa indústria bélica era a 12ª do mundo, que não é pouca coisa. Nós vendíamos carros de combate de ponta naquela época para muitos países, tá? Nós naquele período desenvolvemos os fundamentos do que era e foi hoje e é hoje o agro brasileiro. Nossa indústria nacional, ela estava em franco crescimento, pesquisas de ponta eram desenvolvidas nesse tempo, de tanto que nós tínhamos know-how em muitas áreas. E eu digo para vocês, até semicondutores a gente estava começando a arranhar para subir, nos rankings mundiais. Mas aí o que aconteceu? Esses 12 projetos, assim que o Collor assumiu, foram engavetados. Apenas duas dessas 12 usinas saíram. E mesmo assim, sob situações muito suspeitas até hoje. O projeto submarino nuclear parou, praticamente hibernou. A bomba atômica foi arquivada porque a pressão internacional era grande, as pesquisas nucleares foram estagnadas. Inclusive, foi colocado-se tanto medo no povo brasileiro que a gente não queria nem ouvir falar de empresa atômica, de energia nuclear, E a nossa empresa bélica, Ingesa, faliu. Faliu e não houve nenhum tipo de ajuda do governo nesse sentido para manter. Por que eu digo? Geralmente, o governo não deve se intervir nessas situações de empresas e negócios, etc. Porém, a indústria bélica é sim uma área muito sensível em que a maioria dos grandes países que desejam ter certa independência investem. E aí fura um pouquinho aquela lógica que a gente está acostumado, de capital privado, etc. Precisa, sim, de um certo nível de injeção de dinheiro público nisso aí, tá bom? Mas através do exército, etc, tá? A gente pode ver que o que deu certo nisso tudo foi o agronegócio. Hoje nós somos o celeiro do mundo. A China quer comprar da gente, a Europa quer comprar da gente. Com essa guerra na Ucrânia, a coisa estourou mais ainda. E olha bem a situação que nós estamos. Nós temos uma fronteira enorme, nós temos áreas praticamente que não tem nada de desenvolvimento de agro neles, áreas limpas, que justamente é a Amazônia. Que não se enganem vocês, eles não estão preocupados com a nossa diversidade biológica, essas pataquadas todas. Vocês são muito ingênuos se acreditam nisso, tá? O que eles querem é o que está embaixo do subsolo e eles querem a terra que está ali. Essa ideia de colocar os índios numa situação de status até superior, onde eles podem ter autogestão dos povos, essa coisa toda, é uma forma de você segmentar a Amazônia. Mas tudo bem. Tirando essa polêmica, o que acontece é o seguinte: nós não temos como proteger o nosso território hoje. Nossas forças armadas estão desdentadas. O que nós temos hoje de meios de superfície, de meios terrestres e aéreos é pífio, muito pífio. Se o que está acontecendo com a Ucrânia acontecesse com a gente não duraria dias, talvez. E nós estamos numa situação de inflexão aonde nós temos que olhar para o passado e começar a buscar algumas coisas que ficaram para trás. E eu acho que o que está acontecendo com o Brasil hoje é isso. Nós estamos voltando a buscar algumas coisas que paramos no tempo, que poderíamos ter avançado e hibernamos durante um período que a gente chamou de Nova República, etc, com presidentes ligados a pautas de esquerda, sociais-democratas, que dilapidaram todo esse ganho que nós tínhamos, Então, hoje, meus amigos, a gente tem que voltar a pensar em nossa bomba atômica. Já falei isso outras vezes, eu volto a falar. Se nós tivéssemos um meio de dissuasão como uma bomba atômica, nós estaríamos com uma situação um pouquinho mais tranquila.
tá bom? De qualquer forma, nós temos agora o nosso submarino, finalmente ele saiu do porto, foi comissionado, está sendo testado agora no campo, né? E nós, apesar de termos uma pandemia, de termos várias tentativas de impeachment ao longo desses 4 anos, desses 3 anos e alguns meses, né? A gente conseguiu ainda desenvolver. O Brasil está crescendo, cara. Está crescendo porque, na verdade, a gente está num momento de inflexão na economia mundial. Nós temos tudo para crescer. Nós temos tudo que a gente pode na mão para poder crescer. Só precisa a gente olhar para trás para não querer repetir alguns erros e olhar para os países ao nosso redor e ver o que a gente não quer fazer e não cair na besteira e na lábia daquele partido das sombras e do 9 dedos cachaceiro ladrão, tá? E voltar no tempo. Porque o que a gente está vendo, gente, é que o mundo todo está precisando da gente. Nós temos muito no nosso subsolo, nós temos muito para dar para o mundo e ganhar muito com isso. Não podemos deixar o bonde da história passar de novo, porque esse bonde da história passou por nós várias e várias vezes e nós perdemos. Não pensem vocês que no período que o Lula foi presidente nós ganhamos muita coisa. Não, nós deixamos de ganhar. Nós deixamos de ganhar. O que sobrou para a gente aqui foram migalhas. Nós poderíamos estar no topo da cadeia agora se não fosse o governo do Lula. Se não fosse aquele governo maldito. Porque as commodities estavam explodindo o mundo afora. E era o tempo da gente fazer o que o governo está fazendo agora. Tá? Mexer na infraestrutura, preparar o Brasil para crescer, mexer em vários pontos que estavam entravacando o nosso país para a gente crescer. E a gente só não cresceu por causa dessas coisas. E mesmo assim a gente está chegando lá. Se a gente perder esse bonde da história e se a gente não se preparar para o que pode vir contra nós, nós vamos, além de perder o bonde da história, poder perder até o nosso país. Agora é o seguinte, nesse ponto de inflexão eu quero que vocês pensem no seguinte: nós vamos andar para frente, continuar andando para frente, ou a gente vai progredir para trás? Porque eles se chamam progressista, mas eu já fiz um vídeo sobre isso. É um progresso que vai para trás. Então, meus amigos, é o seguinte, prestem muita atenção. Nós estamos correndo sim perigo, e não é só porque a esquerda pode voltar, mas porque muita coisa nesse mundo pode dar errado. E eu tenho muito medo, por exemplo, de explosões nucleares acontecerem na Europa. E a coisa pode ficar muito feia. Porém, a gente tem que pensar naquilo que a gente pode fazer. E o que eu quero que você faça é o seguinte: nessas eleições, não faça burrice. É o seguinte, eu não vou pedir voto para o presidente apenas, não. Eu quero pedir para que você olhe muito bem em quem é deputado, em quem é senador, e vote em quem é governador. Todos esse povo, e vote com muito cuidado. Não vote em gente ligada à esquerda. Olha para os 4, 5 anos para trás. Olha para esses 4, 5 anos para trás. Com quem essas pessoas estavam lidando? Com quem elas estavam falando? Se estiverem no meio desse bolo de esquerda, não vote. E cuidado com o Centrão. O presidente Bolsonaro se uniu ao Centrão porque não conseguiu outra forma de governar. Mas nós temos que dar um outro meio e mudar a roupagem do Congresso. Senão, meus amigos, a gente vai perder o trem da história e não é por causa de um presidente. Pode ter certeza disso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Curtam o vídeo, espalhem, compartilhem, comentem e a gente se vê na próxima. Fui.